Considerando do bem-amado. Pensei que fosse os considerando do bem-amado. Então, Considerando-os do bem-amado. não, não, É, não. Agora É, sim. nossa, imaginamos onde estamos, Você, qual era a situação lá do Shakespeare, né? Difícil posso imaginar, né? perguntar uma coisa? Como nós chegamos ao Shakespeare assim rapidamente? De onde Ué, veio como que veio a ideia? como que veio a ideia? Eu escrevi que eu fui guardar a peça e aí tropecei nos meus livros de Shakespeare que estavam aqui. E Entendi, aí entendi. veio essa possibilidade, ué, vamos lá, né? Mas você Tá. Aqui, ó, estava começando aparecendo a aqui. falar, Emilde, que não é a tradução do Milor. Mas eu li que a do Milor também não é uma tradução, é uma adaptação. Porque eu acho que. Daí fiquei matutando, né? Porque eu acho que tradução é uma coisa complicada de fazer. Vocês leram aquele Então, eu texto acho do que o Milor que eu pessoal. mandei? Como? Vocês leram o texto do Milor que eu mandei sobre tradução? Não? Não mandei? Para mim, está picotando. Você Não. mandou o É, texto dele? do Milor. Não, não mandei, gente, o texto que ele Não, escreveu. também não vi, não. Ah, peraí, um momento. Peraí, cadê? Tá aqui. A tradução, aqui, ó. Vocês quiserem, eu leio, porque eu acho que é importantíssimo. Ele fala sobre tradução, Hum, exatamente isso. hum, E é curtinho. é, Posso ler? Pode, sabe por pode. quê? Vou até sugerir que a gente comece assim, você lendo, Enildo, e aí, É. enquanto isso, ó, Maria apareceu mais chegou. uma pessoa. Maria, Isso. Maria. Maria tá amarrando o tênis, olha lá. Tá amarrando o tênis. Viram? Eita, Maria. Ei, E gente aí? querida. Não foi, não era, É, Maria? Era? uhum. Então Fala, só falta fala, ver? Guilherme. Hã? Não, eu ia dizer, Maria, ela está com um texto sobre tradução, escrito pelo Milor Fernandes, que não É traduziu curtinho. Macbeth, mas traduziu outros livros da coleção, né? Eu também Isso. tenho Não, ela aqui. Esse é É, a Megera Domada aqui que eu tenho, que ele traduziu e que ele escreveu isso, hum. esse textozinho pequeno sobre tradução. é. Então vamos. Oi? Posso ler, então, essa É, parte sobre tradução? Ô, claro. Irene, eu te interrompi, na verdade. Você estava falando alguma coisa sobre. Não? É que Não? Alô? Alô? A Irene comentou que essa não é uma tradução do Isso, Milor, que ele falou de tradução. E aí você comentou que tinha um texto isso, sobre Então, isso. isso. então, Não eu sei acho se que a Irene passa ia para o seu completar. texto. Não, Então vamos lá. acho que é legal você ler o texto. Tá. Então vamos lá. E a Escutem lá. Maria, ela entrou no Tá. meio do caminho, né, Maria? Aí é um texto que a Inilde falou que tinha visto do Milor falando sobre tradução, né? E ela vai ler Tá? agora. Assim, diz assim: passei boa parte de minha vida traduzindo furiosamente, sobretudo do inglês. Para ser mais preciso, até os 20 anos, quando traduzi um livro de Pearl Buck para José Olímpio, o livro se chamava Dragon Seed. Foi publicado com o nome de A Estirpe do Dragão. E como eu não tinha contato com o editor, foi assinado pelo intermediário, o escritor Antônio Pinto Nogueira de Ascioli Neto, diretor da revista O Cruzeiro, mediante 60% dos direitos. Depois disso, abandonei a profissão para nunca mais. Esse para nunca mais está em itálico, tá, gente? Por ser trabalho exaustivo, anônimo, mal remunerado.
Só voltei à tradução em 1960 com a peça Good People, a Fábula de Brooklyn, de Irving Shaw, para o Teatro da Praça. Depois disso, traduzi mais 3 ou 4 peças, entre elas The Playboy of the Western World, uma obra-prima de tradução quase impossível devido à sua linguagem extremamente peculiar. Com a experiência que tenho hoje em vários ramos de atividade cultural, considero a tradução a mais difícil das empreitadas intelectuais. É mais difícil mesmo do que criar originais, embora, claro, não tão importante. E tanto isso é verdade, que no que me diz respeito, continuo a achar aceitáveis alguns contos e outros trabalhos meus de 20 anos atrás, mas não teria coragem de assinar nenhuma de minhas traduções na mesma época. Só hoje sou, do ponto de vista cultural e profissional, suficientemente amadurecido para traduzir. As traduções, quase sem exceção, e não falo só do Brasil, têm tanto a ver com o original quanto uma filha tem a ver com o pai ou um filho tem a ver com a mãe. Lembram, no todo, o de onde saíram, mas para começo de conversa, adquirem como que um outro sexo. No Brasil, especialmente, o problema econômico é básico, entre o ir e o vir da tradução, perde-se o humor, a graça, o talento, a poesia, o pensamento e, mais que tudo, o estilo do autor. Fica dito, 2 pontos, não se pode traduzir sem ter uma filosofia a respeito do assunto. Não se pode traduzir sem ter o mais absoluto respeito pelo original e, paradoxalmente, sem o atrevimento ocasional de desrespeitar a letra do original, letra está em itálico, a letra do original exatamente para lhe captar melhor o espírito. Não se pode traduzir sem o mais amplo conhecimento da língua traduzida, mas, acima de tudo, sem o fácil domínio da língua para a qual se traduz. Não se pode traduzir sem cultura e também, contraditoriamente, não se pode traduzir quando se é um erudito, profissional utilíssimo pelas informações que nos presta. Peraí, aí ele coloca um aposto, olha, me lembrei dessa palavra, hein? Coloca um aposto, que seria de nós sem os eruditos em Shakespeare? Fecha o aposto. Mas cuja tendência fatal é empalhar a borboleta. Posso ler de novo essa frase? Pode. Não se pode traduzir sem cultura. E também, contraditoriamente, não se pode traduzir quando se é um erudito, profissional utilíssimo pelas informações que nos presta, que seria de nós sem os eruditos de Shakespeare, mas cuja tendência fatal é empalhar a borboleta. Não se pode traduzir sem intuição. Não se pode traduzir sem ser escritor com estilo próprio, originalidade sua, senso profissional. Não se pode traduzir sem dignidade. Que tal? Gostei muito desse livro. Muito. Que é o Milor Fernandes. Pois é. E tem aquela frase in italiano, traduttore, traditore. Traditore. Se você não faz um bom balanço, né, do que envolve a obra que você está tentando traduzir, você faz merda mesmo, né? É uma coisa insuportavelmente medíocre, né? Fica uma coisa besta. Pior do que uma borboleta empalhada. Verdade. Muito bem. É. Ou seja, as melhores traduções teriam que ser boas adaptações mesmo, né? Porque é uma
é o respeito a tanta coisa que não está nas palavras necessariamente, né? Isso, Nas não está palavras nas palavras. originais. Exato. Muito bom. Vamos Muito lá, bom. minha gente. Bora! Falta a Vamos. Beth, Let's... né? E a Beth? A Beth. Cadê a Eu Beth? mandei mensagem para ela, vamos ver. A Beth E a e a Liege vai. Liege. E a Mas Liege, você né? não colocou ela, Não, colocou nenhum não, personagem. não Mas coloquei ela. Essa é o personagem. personagem. Ô, É. meninas, a Ah, Beth, o marido operou ontem, né? é? Então, Ixi, aí estente no coração, etc, peraí, etc. Então, então, ela estava meio por conta disso, sabe? deixa Aí eu eu não ver sei se ela está aqui, lembrando. Oi? deixa eu ver aqui as personagens dela, peraí. Deixa eu ver as personagens dela. Na cena um não tem Beth. Na cena 2 ela é o Duncan. É, vamos já pensar se alguém pode fazer. Duncan, cena 2. Eu posso fazer, porque eu faço só o soldado na cena 2, Hum. tá? Então, vou marcar aqui que eu vou fazer o Duncan na cena 2. Nananã, só um instante. Nananã, Duncan, 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 Duncan. Se ela aparecer, ela faz. Tá bom. Na cena 3, Beth é o banco. Alguém pode fazer o banco? É assim que fala o nome Eu, desse homem? eu faço, só que tem hora que Macbeth se conversa com o banco. Ué, daí você faz uma Não, voz então, diferente aí, Tá bom. tá bom? mas eu posso fazer. Bom, Fala. eu não falo é porque eu sou bruxa Ah, e o então você não banco não fala. fala com a bruxa. Então pronto. Então Irene fala, Pronto, aí faça a o Irene banco. faz. Irene Joia. faz. Eu faço Joia. o banco. Banco. Cena 4, ela faz o Duncan. Ah, eu falo. Fala, fala, fala. Ah, não, é que daí tem uma hora que o banco fala com o Ross, que eu sou o Ross. Então, deixa eu ver na cena 3. Ah, Na- Ah, não, cena 3 eu sou bruxa, tudo bem, não. É outra é. pessoa que Então, faz o Ross. Olha, na cena 4 eu não estou falando nada. Se quiser, Então, pega o Duncan, Maria. Duncan, tá? Duncan, tá? Na cena 5, Irene não fala também. O Não. Miriam, você também não fala na cena 5. e a Beth é o mensageiro? Pode ser. Mensageiro, pronto. Tá, Miriam pega o mensageiro na cena 5. sim. Falou. Cena 6, daí não tem mais Beth. Pronto. Perfeito. Feito, abaixamos aqui, todo mundo registrou aí o que vai fazer? Ai, Sim. eu não registrei, mas acho que eu vou lembrar. Vai lembrar? Espero que sim. Tá Na, Porque bom. na Muito bem. 3 você é o banco, não é isso? na 3 eu sou banco. Só isso, só na 3, né? A Isso. Acho que é. Maria ficou com Duncan na 4 e o mensageiro na 5. E a cena 1 tinha a Beth? Na cena 1, não. Ficou. Não, na Uhum. cena 1 só tem bruxas. E na 2 era o Duncan que ficou com o Guilherme, é Ficou isso? comigo, Ah, com comigo. você. Tá bom. Então vamos lá. Comecemos. Comecemos. Macbeth, ato 1, cena 1. No pântano, trovões e relâmpagos entram as três bruxas. Quando nos encontraremos as três uma próxima vez? Ao som dos trovões, à luz dos relâmpagos ou na chuvarada? Quando o tumulto tiver passado, quando estiver perdida e vencida a batalha, Isso se dará antes do pôr do sol. Em que lugar? no pântano, Onde nos encontraremos com Macbeth. Irmãs, o gato nos chama.
O sapo reclama. Já vamos. O O bem bem e o e o O mal mal é mal é é tudo tudo igual. tudo igual. igual. O O belo belo é é É podre podre. podre E o e o e o podre podre belo podre belo sabe sabe ser. 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 Depressa, Depressa, vai pairemos entre a entre a névoa névoa e o e o ar E o ar ar impuro. impuro. e saem. Cena 2. Posso só Acampamento. falar uma coisinha? Pode? Não, porque eu estou aqui com um livro também do Macbeth. Então, a minha leitura do Macbeth talvez seja um pouquinho diferente de vocês, tá? Porque aqui Ah, é? na cena anterior, fala ambos pairam na cerração e na imundície do ar. E não é um ar impuro, sabe? Então tem divergência aí no texto, tá bom? Tá bom. Aí é questão de outra adaptação e outra tradução. É, É, Tá? Você não pegou essa que a gente está usando. não, porque eu tinha um livro, né? Tá? É, eu também tenho um livro, um outro livro. Um livro outro. Mas tudo bem, tudo certo, tudo em ordem. Vamos lá, vamos tocar Perfeito, pra frente. perfeito. Cena 2. Acampamento perto de Forres. Toque de alarme. Entram o rei Duncan, Malcolm, Donalbain e Lennox e encontram um soldado ferido. Quem será esse homem ferido? Pelo seu estado, poderá relatar as últimas novas. Esse é o sargento que, como bom e valoroso soldado, lutou contra a minha captura. Salve, corajoso amigo! Dize ao rei o que sabes da refrega, no ponto em que dela te retiraste. A situação era duvidosa. O impiedoso MacDowald, suprido de infantaria e cavalaria, cedidos pelos irlandeses, sorria com a sorte a seu favor. Mas tudo foi inútil, porque Macbeth, desprezando a sorte com sua espada de aço, foi abrindo caminho com sangrentas execuções até a presença do miserável. E frente a frente, sem lhe dar boas-vindas, num só golpe, cortou-lhe a cabeça. Ah, meu valente primo, notável cavaleiro, Agora sinto-me fraco. Minhas feridas clamam por socorro. tuas palavras combinam com teus ferimentos. Ambos têm sabor de honra. Levem-no ao médico. Entram Ross e Angus. Quem vem chegando? O valoroso Barão Ross. Pelo seu olhar, parece que vem anunciar coisas extraordinárias. Deus salve o rei. De onde está chegando, barão? De Fife, meu nobre rei, onde o rei da Noruega, com grande exército e auxiliado pelo traidor, o barão de Cawdor, deu início a um conflito desolador, até que Macbeth chegou, confrontando e provando que é um homem de seu próprio valor e para concluir a vitória nos pertence. Grande felicidade. Agora, o rei da Noruega suplica por um acordo de paz. Nunca! E que esse traidor, o barão de Caldor, seja morto. E nomeie Macbeth com o mesmo título que ele usava. Vossas ordens serão executadas. Que ele perdeu, o nobre Macbeth ganhou. E saem. Cena 3. No pântano, trovões. Entram as três bruxas. Onde esteve, irmã? Quando porcos, E tu, irmã, por onde andavas?
Fui buscar isso. Olhem, Me mostra! Me mostra! aqui tenho o polegar de um marinheiro morto em naufrágio voltando para casa. Bruxa, Narrador? Não, não, tudo bem. os tambores já bateram. É um tambor. Macbeth se aproxima. Bruxas da Bruxa terra e do mar, Ah, Toca toca-se cirandar. andar e vamos roda fazer esse rodopia. guia. Três 3 voltas voltas para a para a direita, direita, 3 três voltas voltas para a para a esquerda. esquerda. Silêncio! Silêncio! O O feitiço feitiço se se concretizou. concretizou. Entram Macbeth e Banquo. Tão feio e tão lindo. Dia assim, eu nunca tinha visto. A que distância estamos de Forres? Percebendo as bruxas, Quem são essas criaturas estranhas? Macbeth, Sou eu. Falem, se é que sabem falar. O que são vocês? salve Macbeth, salve Barão de Glamis. Macbeth, salve, Barão de Caldor. Salve, Macbeth. Ainda serás rei. Salve, Salve, Salve. menos que Macbeth e maior do que ele. tão feliz. E, no entanto, muito mais feliz. Filhos teus serão reis, embora tu não o sejas. Salve, Macbeth. E salve, Banco. Banquo e Macbeth, salve, e desaparece. Fiquem, vocês que se pronunciam de modo tão imperfeito. Digam-me mais. Com a morte de Sinel, eu sei que sou o barão de Glamis. Mas como é possível eu ser barão de Caldor? O barão de Caldor está vivo, um próspero cavalheiro. Quanto a eu ser rei, essa é uma probabilidade na qual não se pode acreditar. Mais incrível ainda que eu receber o título de Caldor. Digam de onde vocês têm essa estranha informação e por que razão, nesse maldito pântano, vêm vocês interceptar nosso caminho com tais saudações proféticas. Falem, estou mandando. Para onde elas foram? Sumiram em pleno ar, e o que parecia corpóreo derreteu-se, como a respiração no vento. Bem queria eu que elas tivessem ficado. Estavam mesmo aqui essas criaturas? Ou comemos da raiz que faz perdermos a razão? Filhos teus serão reis, O Senhor será rei. e também barão de Caldor. Não foi isso que elas disseram? Nesse mesmo tom. Percebendo a chegada de alguém, Quem está aí? entram Ross e Angus. O rei soube, Macbeth, com alegria de teu triunfo, sabendo como aventurou-se pessoalmente no combate aos rebeldes. Chegam mensageiros em seus cavalos e todos trazem elogios à sua pessoa por ter defendido o reino. Esses elogios derramam-se perante o rei. Macbeth, fomos mandados para trazer os agradecimentos do nosso rei. O rei pediu-me que, em seu nome, te nomeasse barão de Caldor. Salve, portanto, digníssimo barão, pois este título agora é vosso. Como? Será que o diabo pode falar a verdade? O barão de Caldor está vivo. Por que querem me ver trajado em roupas emprestadas?
Aquele que foi o barão de Caldor está vivo, ainda está vivo, mas a vida ele merece perder. Ajudava os noruegueses e protegia os rebeldes secretamente. Traições confessadas e provadas determinaram sua queda. Glamis e Barão de Caldor, o mais importante ainda está por vir. Agradeço-lhes terem se dado a esse trabalho. Não tens esperança de que teus filhos venham a ser reis, quando aquelas figuras que me concederam o baronato de Caldor prometeram a eles nada menos que a coroa? Essa sólida família real pode ainda levá-lo ao trono, senhor. Mas é estranho, porque os instrumentos de Satã contam-nos verdades para conduzir-nos à destruição. Duas verdades foram ditas, como alegre prólogo ao prometido e imperioso ato de imperial tema. Agradeço-vos, cavalheiros. Essa sedutora, sobrenatural proposta não pode ser maléfica, não pode ser decente. E se for maléfica, por que me deu um sinal de sucesso futuro, inaugurando-o com uma verdade? Sou o barão de Caldor. E se for decente, por que me rendo a tal sugestão, cuja horrível imagem descabela-me e incita meu coração sereno a escoiciar minhas costelas contra os costumes da natureza? Os temores do presente são menores que as horríveis figuras da imaginação. Meu pensamento, este que em si acolhe um assassínio não mais que fantasioso, sacode de tal maneira o reino de minha condição humana e única, que toda ação fica asfixiada em conjecturas e nada mais existe, a não ser o que não existe. Estamos à sua espera, Macbeth. Se a sorte de mim fizer rei, então a sorte poderá coroar-me, sem que, em prol disso, eu precise agir. Termina a cena 3. Está em todos. Cena 4. Em Forres, um aposento do palácio. Tocam os tambores. Entram Duncan, Lennox, Malcolm e Donalbain. Caldor, já foi executado? Relataram-me que morreu, confessou seus atos de traição e implorou por perdão. Ele foi um cavaleiro e nele depositava absoluta confiança. Entram Macbeth, Banquo, Ross e Angus. Bem-vindo sejas. Comecei a plantear-te e me esforçarei para vê-lo crescer. Abraça Macbeth. Meu nobre Banco, que não merece menos, deixe-me abraçar-te contra o meu coração. E Banquo abraça o rei. Minhas alegrias, Perdão. É E só porque eu confundi. Maria, minhas alegrias frutíferas, filhos, parentes, barões e vocês. Fiquem sabendo do nosso Malcolm. A partir de hoje, nomeio o príncipe de Cumberland. E para comemorarmos, vamos a Inverness, no castelo de Macbeth, aumentando nossa dívida para conosco. Meus Macbeth. serviços. Oi? Meus serviços e a lealdade que vos devo, ao cumprirem com seu dever, pagam-se a si mesmos. A Vossa Alteza compete receber o que é de nossa competência, e a nós compete cumprir com nossas obrigações para com vosso trono, o Estado, as crianças e os servidores, aqueles que fazem precisamente o que deles é esperado, ao fazerem tudo do modo mais seguro, para assim assegurar o vosso amor e a vossa honra. É verdade. Nobre Banco,
É tão valente quanto dizes. Estou alimentado pelos elogios que lhe são feitos. Vamos atrás dele. Enquanto seu zelo vai à nossa frente para reparar-nos as boas-vindas. Preparar-nos. Para preparar-nos, certo, Maria? Ah, certo. E eles saem ao som dos tambores. Cena 5. Inverness. Castelo de Macbeth. Entra Lady Macbeth lendo uma carta. Encontrei-as e fiquei sabendo, pelo mais perfeitos relatos, que tinham mais do que mortal sabedoria. Quando fui perguntar-lhes mais, elas desapareceram. Estava ainda extasiado por tal maravilha. Quando o mensageiro do rei saudaram-me como Barão de Caldor, o mesmo título que haviam me saudado as três irmãs, que também saudaram-me ao meu futuro como salve o rei que serás. Pensei em contar-lhes isso, para não ignorar as grandezas que a ti estão prometidas. Acolhe isso em teu coração e recebe minhas despedidas. Com licença, só uma interrupção. Esses textos em negrito, o que eu percebi que estavam lá, são reflexões, a própria pessoa falando consigo mesma. E neste momento, então, acabou de ler a carta, a Lady Macbeth, e agora ela está pensando com ela mesma. Ok. Prossiga, por favor. Okay. Já era Glamis, e agora também és Caldor, e serás o que foi prometido. Quer ser grande, é ambicioso, mas carece da maldade que deve acompanhar essa ambição. Ai, vem depressa, que colocarei em teus ouvidos minha coragem. Entra o mensageiro. Quais são as notícias? O rei pernoitará esta noite aqui. Está louco em dizer tal coisa? Teu senhor não está com ele? Se fosse verdade, ele me avisaria para que fizesse os preparativos. Por favor, senhor, é verdade. Nosso barão está a caminho. Vim antes para transmitir a mensagem. Ah, descanse. Então traz ótimas notícias. O mensageiro sai. Vinde, espíritos que sabem escutar os meus pensamentos, os pensamentos mortais. Que meu sangue fique mais grosso e obstrua a passagem para o remorso. Macbeth entra. Grande Clames, valoroso Caldor, é o maior que os dois títulos com que será saudado no futuro. Macbeth saudando-a. Meu amor adorado, Duncan chega hoje à noite. E é quando ele fica. E quando é que ele fica aqui? Até quando? Até quando ele fica aqui? Até amanhã, segundo os planos dele. Jamais o sol verá esse amanhã. Depois conversaremos mais sobre isso. Mas não te alteres. Não diga a tua expressão o que não queres. Deixa o resto comigo. E saem. E agora, cena 6. Em frente ao castelo de Macbeth. Entram Duncan, Malcolm, Donalbain, Banquo, Lennox, Macduff, Ross e Angus. O ar deste castelo é revigorante, doce, atraente aos nossos sentidos. As andorinhas são hóspedes no verão, frequentadoras assíduas deste castelo. Entra Lady Macbeth. Vejam, nossa honrada anfitriã, Deus lhe recompense pelo transtorno que vos proporcionamos. Pelas honras que nos concedeu, impõe o dever de rezar sempre pela vossa pessoa. Onde está o Barão de Caldor?
Corremos no encalço dele para chegarmos antes e preparar-lhe uma recepção digna de um rei. Mas ele é um bom cavalheiro e seu amor auxiliou-o a chegar antes de nós. Minha bela e nobre anfitriã, somos seus hóspedes por esta noite. Quanto a nós, somos vossos criados esta noite e sempre. Dê-me sua mão. Leve-me até o dono da casa. Nós o temos em alta estima e devemos continuar dispensando-lhe nossas graças. Com sua licença. E sai. Cena 7. Um aposento no castelo. Macbeth? Então aqui não estava, tinha um trechinho ainda, só um minutinho. Se estivesse terminado assim que fosse feito, então seria bom que fosse feito num zás. Se o assassinato pudesse manear suas consequências e agarrar com o próprio fim seu sucesso. Se esse um golpe pudesse ser o tudo necessário para o fim de tudo. Aqui, e somente aqui, nesta vida, um tempo que não é mais que um banco de areia nos mares da eternidade. Abriríamos mão da próxima vida. Mas, para esses casos, ainda temos julgamentos aqui, com os quais damos sangue sedentas instruções que, recém-apreendidas, acham o caminho de volta para atormentar seu próprio inventor. Essa justiça equilibrada, imparcial, prescreve e recomenda para nossos lábios os ingredientes do nosso cálice envenenado. Ele aqui se encontra sob dupla salvaguarda. Primeiro, sou dele parente e súdito, duas fortes razões contra tal ato. Depois, como seu anfitrião, devo fechar meus portões a seu assassino e não empunhar eu mesmo a adaga. Além do que, esse Duncan sempre vestiu seu manto real com tanta humildade, sempre foi tão honrado em suas decisões de governante, que suas virtudes passarão a defendê-lo como anjos, com alarido de trompetes contra a abismal danação de seu assassínio. E piedade, como uma criança recém-parida e ainda nua, transporá o som dos metais. Ou então o querubim do paraíso, montado sobre as invisíveis correntes de ar, soprará o horrendo ato dentro de cada olho, até que as lágrimas tenham afogado os ventos. Não tenho esporas com que ferir os flancos de minha intenção, e minha única montaria é esta ambição exagerada, desejosa de saltar por cima de si mesma só para tropeçar no outro lado, Guilherme, um parênteses. Essa fala do Macbeth, ela é bem diferente do que essa cena 7 coloca aqui, que, na verdade, é um diálogo dele com a Lady Macbeth, certo? Então, ficam duas formas de olhar essa cena 7, né? Mas, Tá. mas não é um pensamento dele? Porque aqui está na cena Então, 7 em negrito. E será que todo esse trecho dele não é realmente um pensamento dele? não sei. É. Como é que está aí na Isso que eu ia perguntar, como está no livro, né? na sua versão, Guilherme, como é que está depois disso que você leu? Aí que vem um diálogo, Lady Macbeth e Eu Macbeth. imaginava isso. Perfeito. Olha, então, já que teve essa interrupção, eu acho que a gente continua hoje do jeito que está, mas é estranhíssimo a gente pegar. São coisas completamente diferentes. Não, aí eu prometo imprimir, então. Eu imprimo. É bem estranho. Fica uma coisa
É. Mas é bem interessante ver a diferença brutal, né? Isto é Sim, interessante a Porque, história da tradução, né? exato, foi ótimo você exatamente. ter lido o texto do Milor antes. E Virou assim, o texto de Lor, o exemplo do que ele estava falando, e a exato. gente lidando com isso No aqui. fim, foi bom que o Guilherme tivesse hoje com o livro, porque confirmou Foi, isso, né? É, foi. Esse trecho que o Guilherme leu agora, enorme, a gente só tem, Guilherme. Depois você compara lá as últimas frases, assim, a gente só tem o finalzinho. É. Todo o Esse, ah, começo. é, esse texto, Guilherme, que você tem, foi traduzido por quem? é, é uma mulher, Beatriz Viegas Faria. Olha, É, interessante. e ela tem na lista aqui das obras do autor, é porque é da coleção, acho que é o que você tem, né, Nilde? LIPM Pocket, do Rio LPM Grande do Pocket. Sul. É, É, isso. É. ela traduziu Macbeth esse, traduziu Otelo, traduziu Romeu e Julieta e traduziu Sonho de uma Noite de Verão. São 4 Certo. livros que ela traduziu. Mas eu acho que não Legal. foi só a tradução a diferença, foi retirado mesmo o material, né? É. Eu não acho que É, seja só a é, tradução, não. Acho que a peça ela isso. foi encolhida, ela foi sugada de alguns pedaços. Porque ele fala E vários faz. pedaços longos, né? De É, pensamentos, de repensar a vida e tal, subjetivo, e não tem aqui. mas faz É, sentido, né? o Que o Alex Capelossa, né? é sempre uma adaptação. Você não conseguiria o texto de um livro inteiro numa peça. Então, a gente viu isso bem de perto agora, né? Bem de perto, Ô, muito ô Miriam, interessante. não, não, vocês, olha, e depois, porque aqui tá assim, aí entra a Lady Macbeth, Isso, aqui aí ela também tá, fala, é igual. né? Uhum. É, É. Quer dizer, igual isso. não. É ter uma sequência com Sim, diálogo, não sei é se uma vai ser igual. sequência, né? E É, você tem aí falas, né, Guilherme? Você tem o Macbeth conversando com ela, né? tenho, Macbeth, depois Lady Macbeth, Macbeth, Isso. tenho, Então vamos é, lá. Então vamos fazer o diálogo. Vamos ver o que dá o diálogo aí. Agora é tá você bom. falando com ela, né? É, fala, Não, Macbeth. agora é a Lady Macbeth, Não, Ah, Não, falando Você com não tem agora, ela. uma agora pergunta é o aí para Macbeth. mim? não, o que Para você, está. Lady você Macbeth? teria que falar agora. Esse diálogo, posso sugerir uma coisa? Pois não. Posso sugerir que duas de nós façamos esse diálogo e você vai acompanhando aí, Guilherme, Claro, perfeito. né? Uhum. Para a gente Aham. Vai lá. ver como é que fica. Lady Macbeth é Maria, né, Maria? Sim, sim. E Irene quer fazer o Macbeth? Só Posso fazer. desse diálogo aí, vamos ver? Mas eu Vamos. gostaria, só para situar você, Guilherme, eu vou ler o que está na cena 7 do MAC, como é que ele começa. Você Na Tá, fez cena aquele 7? que textão, ele está você fez aquele pensando. textão, agora eu vou falar o que está colocado para nós no início da cena 7. Perfeito. Por favor, Ele refletindo. não tenho esporas com que ferir minha intenção, que é esta ambição exagerada, desejosa de saltar por cima de si mesma, só para tropeçar no outro lado. Lady Macbeth entrando. É você? O que é de novo? Ah, falta pouco para que finja a ceia. Que motivo faz sair da sala? Não vamos prosseguir nessa trama. O rei acaba de distinguir-me diante das pessoas. Ganhei por este fato alto conceito que convém gozarmos e não jogá-lo de lado tão depressa. Estava bêbada tua esperança anterior? Desde já duvido do teu amor. Tem medo de ser, na ação, o mesmo que é no desejo? Que ter aquilo que estima e se mostra um covarde, dizendo, não me atrevo, depois que quero, como o gato, como o pobre gato do provérbio, que quer comer o peixe, mas sem sujar as patas? Cala-te. Quando cumpre a um homem fazer, farei sem medo. Quando ousava fazer, sim, era homem. Nem local propício,
Nem ocasião se apresentavam, mas você criou a ambos. Agora existem, a oportunidade te apavora? Conheço bem as delícias de amar um filho que se amamenta e faria saltarem, desculpa, e faria saltarem-lhe os miolos se tivesse jurado assim fazer, como jurou cumprir esta empreitada. E se falharmos? Se sustentar a tua coragem, não falharemos. Quando Duncan estiver adormecido, distrairei com bebidas os seus 2 camareiros, e quando os 2 mergulhados em suíno sono, genuíno, né? Genuíno sono, Não. como na morte. O que podemos fazer contra o indefeso Duncan? Os Que não beberrões podemos. levarão a... Que não podemos. O que não podemos fazer contra o indefeso Duncan? Os beberrões levarão a culpa do nosso crime. Se tua alma indomável pede assim, se usarmos os punhais dos camareiros e mancharmos de sangue, quem não acreditaria que os matadores terão sido eles? Quem ousará pensar de outra maneira? Estou firme na minha decisão. Vamos. Que a falsa aparência esconda no falso coração essa trama imunda. Ai. Como é que foi, Guilherme, a Posso só, diferença aí? posso só fazer uma observação, Maria? Passa? Na sua leitura aqui em cima, não são genuíno sono, porque senão estava dizendo, era suíno sono mesmo. É suíno mesmo, Suíno? suíno sono. É, Suíno Tá sono. bom. né, quando estiverem dormindo como 2 porcos, 2 duas porcos. naturezas encharcadas, né? Então era É porque suíno não... sono, né? Ah, tá. É porque aqui não apareceu os 2 porcos, mas o suíno já é o suficiente para o É, desprezo que ela estava tendo para as pessoas ali, né? É. isto. Não, aqui, o Enilde, vocês, foi mais ou menos assim, acompanhando, dá para acompanhar Semelhante. direitinho. Sabe? Quer dizer, Legal. não, mas não fica legal. Eu vou imprimir, então, né? Aí eu imprimo a partir do segundo ato, Isto. né? É claro que foi muito bom a gente ver que existem outras adaptações, né? É, Com textos maiores até. Foi bem aham, interessante mesmo, com Foi. essa ideia, inclusive, da tradução, e não é só tradução, é isso que a Sim. Maria falou, não é só tradução, É. é adaptação, exatamente isso que está escrito aqui no começo, né? aham. Adaptação do Alex Capellossa, que foi essa aqui, Tá né? escrito, né? É, O então não do é, Guilherme é o livro propriamente, né? é o É, livro? Ah, é o É o livro livro, né? traduzido, né, por ela, Isso. né? E esse daqui é uma adaptação para o teatro, né? É Mas isso. não, Shakespeare não, escreveu mas para o é de teatro, né? teatro, é É tudo teatro teatro, também, mas é tudo provavelmente É, teatro. de Escreveu longa, para o é de teatro. verdade. longa, É deve verdade. ser É muito verdade. maior, mais tempo, É. algumas É, horas a mais. Ah, eu então, acho que era muito. Não é o que a gente vê hoje, né? é. É, Então, eu tenho um outro aqui, que é de um outro tradutor, que é o Péricles Eugênio da Silva Ramos, certo. que é esse livro aqui, ó. E que é Uhum. a peça, exatamente a peça, né? Toda ela, mas com a tradução e adaptação desse fulano. E aí ele tem também um textozinho sobre a tradução, né? Hum. Ele fala Ah, alguma tá. coisa, quer ver? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Não, ele está só falando como que ele traduziu, né? A métrica e tal, usou o verso decassílabo Ah, e tal, é? tal, tal. É, Versos heptassílabos, o etc. Enilde, Sim, é, ele eu o conheci de nome, não pessoalmente, porque ele traduzia muitas obras
porque eu trabalhei numa editora aí no Rio, Editora Record, né? E na revisão, sabe? Trabalhei um ano e meio mais ou menos. E ele traduzia para a editora. Então a gente pegava as traduções dele e a gente vibrava, porque era um tradutor de primeira, sabe? Assim, pelo que a gente conhecia, né? De outra língua. Mas ele era um camarada, sabe? Você podia confiar 1 milhão, sabe? Que ele fazia. Não sei se ele já morreu, se ele sabe o que foi feito dele. Isso aí já tem, nossa mãe, já tem 40 anos, tem muito tempo, né? É, mas era um camarada nota 10, E sabe? ele coloca aqui, Guilherme e amigas, ele detalha as personagens. Quem era o Duncan? Era o rei da Escócia. Ah, Malcolm e Donovan eram os filhos do Duncan, eram os príncipes. Aqui também Macbeth, tem isso. Macbeth e Banquo eram os generais do exército escocês. Isso. Aí vem Macduff, Lennox, Ross, blá, 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 nobres da Escócia. E aí começam a É, aparecer outros personagens que a gente ainda não viu, né? Mas É, é interessante saber isso tudo também, porque às vezes a gente fica perdido na conversa deles ali, né? porque eu fui ver sobre a peça, né? E é um regicídio, né? A morte de um rei, não exato. é? A peça se dá em torno disso, né? É regicídio que fala mesmo, né? Se dá em Sei acho que lá, torno sim. é assim que fala? Não dessa, sei. né? Deve ser. Se não for, fica sendo, né? Vamos perguntar para o Péricles. Péricles, não é? É. Gente, essa história de tradução é tão controversa, porque eu não sei se vocês passam por isso. Eu tenho pego alguns PDFs em inglês. Eu não tenho inglês, não tenho suficiente, não tenho inglês para poder ficar lendo direto. Aí o que que eu faço? Eu e muita gente faz isso. Pega e começa pega o PDF e começa a traduzir com um aplicativo direto, direto. Aí quando dá alguma dissonância, fica muito ruim, mas é raro, não fica muito ruim, gente. Pior é isso, não fica muito ruim. Só se tiver muita, muita metáfora. Se tiver metáfora, ferrou. Mas se for um livro meio do que a palavra significa, fica fácil e ela vai. Só algumas coisas, algumas expressões idiomáticas, algumas coisas que aí dá um incômodo, aí vai ser procura naquele trecho. Tem sido assim para o horror dos tradutores. E também tá, não For sei se vocês boa estão literatura, sabendo, Hã? para a literatura também. Horrível, né? Mas também. E a outra coisa, não sei se vocês estão sabendo, o Google Meet, para quem tem o Google Meet pago, eu não tenho, mas eu sei que chegou. Você agora pode fazer encontros com o Google Meet, você falando na sua língua, mas são 4 línguas atualmente, tá? Inglês, espanhol, acho que alemão e o francês, eu acho. Eu sei que inglês e espanhol tá. A pessoa fala em inglês e você liga esse aplicativo no Google Meet e a outra pessoa ouve a sua entonação de voz, a sua voz, mas já na tradução da outra língua. Então a pessoa está falando em inglês e eu que estou aqui falando espanhol já traduz imediatamente. Ela está falando: Oi, tudo bem, Maria? Aí do outro lado, Olá, tudo bem, Maria? Entendeu? Vai traduzindo imediatamente na sua voz, não muda a voz, e na sua Nossa, entonação de voz. nossa, é Já é incrível, né? novo lançamento. O português vai sair daqui 4 meses. Mas a É mesmo. entonação de voz não é a mesma quando eu falo Oi, tudo bem, Maria, em Sim. português, e o colega fala em espanhol. Então, Mas eu acho mas que é só a pode sonoridade. ser, mas deve ser com inteligência artificial. E aí Um isso pouco. tudo é considerado. Acho que valia a pena ver Mas mais quando eu, sobre Experimentar. isso. quando eu assisto alguma coisa que é traduzido com inteligência artificial no YouTube, qualquer coisa, vai me dando uma agonia, Nervoso? É, nervoso, porque Eu não nunca é aquilo. experimentei, eu só estou falando da novidade aí que o povo está falando, entendeu? É. sim. Entendi, entendi. A gente tem que saber que existe, É, claro, é. mas Irene queria falar alguma coisa. Até para é bom a gente saber, até para evitar cair em falcatrua, né? Porque é complicado. é. Sim.
Ô, Maria, mas você usa isso? Você usa essa. Você falou Não, que não não, tem. querido, não. Eu só estou sabendo. Por que que acontece? De tanto entrar em salas, né, o Zoom e no Google Meet, eu não tenho nenhum dos dois aplicativos no meu nome pessoal, mas eu entro em várias salas. E aí tem gente que tem, né? E aí eles recebem informação das novidades que estão começando a chegar, né? Então o Google Meet já divulgou para o pessoal que tem, para algumas pessoas, eu não sei como é que funciona, porque eu não pago, eu uso gratuito. Ele já Uhum. avisou para quem faz essas reuniões, né, de uma pessoa aqui, em outro lá, espanhol, que já tem aplicativo para traduzir assim, direto, entendeu? Falei aqui, a outra pessoa vai começar. Instantaneamente. Ou um similar instantâneo, né? Alguma coisa assim, né? Porque tem que traduzir ainda, né? Então, eu não sei Coitados como é que dos funciona. tradutores mesmo, né? É. E já está em voga, só não está em português ainda. Aí disseram que daqui 4 meses, isso foi divulgado aqui, para os brasileiros que eu conheço, né? E aí daqui 4 meses também vai chegar também um português, provavelmente português do Brasil, que tem mais gente. É. Mas Dá arrepio o que isso, eu queria sinceramente, falar me dá aquela arrepio. Oi? O que eu queria falar antes é que eu acho que quando é alguma coisa mais técnica e mais dentro da conotação da palavra, eu acho que dá bastante certo. Mas quando é uma criação poética, a literatura mesmo, densa, tal, acho mais complicado, Não, não. né? Porque se a gente, mesmo com pessoas fazendo isso, levando isso em consideração, já tem uma quebra, porque são culturas diferentes, são relações, sabe? Então, claro, quer dizer, vai ser igual uma tradução, porque a tradução é falha, tem traições no meio, porque é impossível, né? Então, agora, daí Aí o chato é que os tradutores vão perder trabalho, né? Eu acho que sempre vai ter algum tipo de trabalho, mas eles têm que aprender a tecnologia. Não vai faltar, eu acho que não vai faltar trabalho para os tradutores, só que aí vão ter que saber usar essas ferramentas aí, porque eles provavelmente é o que fazem o aperfeiçoamento dessas tecnologias, né? Então você tem que estar atento como é que funciona e tem que estar atento com as coisas que estão acontecendo, não tem jeito. É. Não, mas deixa eu só falar uma coisa aqui da minha parte esquerdosa quase radical. Sempre as tecnologias, a gente gostaria que elas viessem para libertar o ser humano do trabalho penoso e que ele tivesse mais tempo livre para se desenvolver, para. O que acontece é que diminui postos de trabalho mesmo e precariza o trabalho. É fogo, porque no capitalismo é isso que acontece. Se fosse em um outro sistema menos desigual, talvez fosse coisa boa. Agora eu só acho, me dá medo, porque a gente está com as eleições a próximo ano aí, e tem um monte de coisa saindo que tem gente que acredita. Daí eu acho perigosíssimo. Pessoas acreditam em cada coisa, e daí agora usando a própria cara, e a tipo da voz da pessoa, tal. Gente, é um horror, um horror. É. Ô, Irene, Sim, é e hoje eu fiquei terrível. sabendo E também. fora essa questão de olhando pelo lado do trabalhador. Oi, É, Fala. hoje, oi. em outra vertente aí, hoje eu fiquei sabendo que o Trump é, proibiu a entrada do Calderano, do rei do tênis de mesa, para uma disputa, acho que em Las Vegas, porque ele foi a Cuba a trabalho disputar um torneio e no passaporte dele está escrito que ele foi a Cuba. Proibiu, ele não vai mais. Vocês imaginam isso? Eu Sabe? imagino. Não Não, precisa não nem é imaginar, demais. aquele troglodita é capaz disso e pior. Nossa Senhora! Não, não, eu não desacredito, é isso mesmo. Ele Eu não tem também não limite. desacredito, não. Acho até muito possível, muito possível. E daí, se ele é capaz de prender imigrantes, separar crianças pequenas
de suas mães e seus pais e prendê-los. O que ele não pode fazer? Sabe? O que, que, o que humanamente a gente pode pensar? Ele já fez, já está fazendo. Nossa, aquilo ali é. Sorry. Sorry. Queridos, Não, mas nós então, estamos aqui para isso, né, minha gente? Nós estamos nesse grupo para conversar não é? essas coisas. Exatamente. Isso, temos que conversar, né? É bom, é bom. Muito bom. Então tá bom, gente. Continuaremos semana que vem? Claro, claro. Vamos, Só né? para avisar Agora, aqui. deixa eu falar só mais um parênteses. Fala. Deixa eu falar uma coisa. A tecnologia, não é que eu seja contra a tecnologia, ela não é boa nem ruim. A questão é que quem pode fazer uso dela, que uso faz. Sim, Essa que é a questão, sim. né? Então, É isso. E hoje está sendo usada para escravizar as pessoas, né? Os jovens, os adultos e etc. Deixa eu falar, a Beth colocou no grupo, ela nem foi por causa do marido dela, ela falou que foi no dentista, atrasou e tudo, então ela pediu perdão. E a tá Liege joia. teve que cuidar da neta. Então, Aham. aí perguntei do marido dela, vamos ver se ela responde, tá bom? Bom, É isso. Tá legal. joia. Beijos. Tchau, Tchau, querida. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Até. salve, É. rei da Dinamarca. Salve o rei da Salve. Dinamarca. Salve, Tchau, tchau. Lady Macbeth. Tchau, tchau. Tchau.